houve uma mudança significativa no imposto de renda. E aqui eu vou estar falando sobre como vai incidir na LCI, LCA, CRI, CRA, CDB e demais, tá? Primeiramente, antes um CDB, por exemplo, ele tinha um incentivo para você cada vez mais manter seu dinheiro aplicado para poder ter rendimentos maiores. Por exemplo, de 180 dias você pagava 22%, mas ao decorrer do tempo esse imposto ia diminuindo, até chegar a 720 dias, que chegava a 15%. Mas agora com a nova MP 1303 de 2025, não é bem assim. Basicamente, cria-se um imposto único, no caso do CDB, em pagar 17%, independente do tempo de ser colocado, o que desincentiva as pessoas a manterem seu dinheiro aplicado no Brasil, ao passo que existem outros investimentos que se tornam mais atraentes. E também alguns ativos de risco, como CRI-CRA, se tornam muito mais atraentes do que uma LCI e uma LCA. Sim, o que eu falei durante uma semana, um mês inteiro falando, aconteceu, não foi? LC e LCA agora vão ser taxadas em 7,5%. Antes, durante essa conversa do projeto, era 5%. Mas aí eles falaram, realmente é muito pouco, vou aumentar para 7,5%. Então tornou, por exemplo, LC e LCA um ativo extremamente, assim, menos atraente possível. Vou te dar um exemplo. CRI e CRA, né, digamos assim, eles são muito mais arriscados, né? Ele não tem a segurança do FGC, ao passo que uma LCA e LCA tem a segurança do FGC. Se você aplicar até 250 mil reais, você é assegurado, né, por essa instituição. Mas vem o seguinte, se você tivesse uma LCI ou uma LCA de 90% do CDI e um CRI-CRA de 88%, graças a essa taxa de 7,5%, o CRI-CRA se torna muito mais lucrativo, ou seja, um ativo de risco se torna muito mais lucrativo do que você deixar numa LCI e no LCA. Lembrando, tá, que esses são espécies de empréstimos baratos, tá? Ou seja, é uma forma da gente incentivar nosso agro e nosso setor imobiliário, que depende exclusivamente de injeção de capital todos os dias na nossa economia, porque nem o setor imobiliário e nem o setor do agronegócio eles conseguem se manter sozinho. É necessário uma linha de crédito barata. E como conseguem? Através dessas emissões de banco. Eu vou falar de uma coisa bem complexa depois, né? É uma crítica, na verdade eu vou lhe dar uma visão de como o Brasil de fato funciona. Como depende, o tanto que a gente depende desse tipo de investimento em renda fixa. Pode parecer besteira, mas sem isso aqui, o Brasil provavelmente entraria em uma retração muito grande, tá? E vamos lá. Para o LCI e LCA agora se tornar mais atraente, ele teria que render no mínimo 108%, né? 108, 110%, para equivaler a 100% do CDI. E aí o mais engraçado é que é o mesmo governo, né? Quando eu falo governo no geral, não estou falando só do partido ou alguma coisa, estou falando do Estado. O Estado criticava muito a emissão de CDB de 120%, mas com uma MP dessa, faz com que uma LCI e LCA tenha que render 110% para poder render 100% do CDI. Ou seja, ué, não criticava tanto LCI, LCA, CDBs, ultrapassando o CDI, mas cria uma MP que força os bancos a gerar essas linhas de crédito a 110%? Faz algum sentido para você? Enfim, aí vamos à questão, né? O quão importante é essas linhas de crédito. Como você sabe, né, o Brasil ele depende muito de juros baratos, depende muito desse fornecimento na renda fixa. Vou dar um exemplo do setor imobiliário. Você vê que é criado, né, esses LCI, né, que a gente que acaba investindo ganha com isso, gera uma linha de crédito barata para o setor imobiliário, ele investe em novos setores, né, em novos apartamentos, novas casas,
ao passo que cria cada vez mais incentivo governamental através do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, né? Tem todos aqueles investimentos, toda aquela coisa que você consegue uma facilidade, caso seja sua primeira casa, tudo, né? Aqueles incentivos de 55 mil, né? De subsídio. E aí esses juros, né? No caso, este valor, quando você paga a casa, querendo ou não, você acaba pagando esses juros de novo. É uma pegadinha muito engraçada, porque, por exemplo, se você tem um financiamento a, vamos supor, 150 é o valor do imóvel, e aí você vai pagar no final da conta 230. Você não só paga aquele subsídio, como também paga praticamente uma outra casa. Então, digamos que esse subsídio não existe. E o que acontece? Os bancos lucram bastante com esses juros abusivos, né, das casas, acaba literalmente escravizando a população com dívidas exorbitantes e depende justamente de sangue novo no mercado o tempo todo, porque esse subsídio ele é só para pessoas que ainda estão começando a vida, ou seja, é uma espécie de dívida, um rolamento de uma dívida sem limite, de geração em geração, tornando cada vez mais as pessoas literalmente pobres. É assim que funciona seu país. Aqui é sem massagem, meu filho. Ou seja, se não tiver dinheiro, né, barato, que é esse sistema, né, de escravização, digamos assim, literalmente o país não funciona. O setor do agronegócio é a mesma coisa. Depende de juros baratos para poder a gente produzir, tem a matéria-prima e ao invés da gente tornar isso um produto, não, a gente tem que exportar, né, para países como os Estados Unidos, que simplesmente tem o processo de industrialização, vai lá, industrializa, vende isso a 10, 30, 40 vezes mais lucro do que ele compra aqui. A matéria-prima extremamente barata, com esforço e sangue de suor brasileiro. É assim que seu país funciona. Então, quando você mexe, por exemplo, em investimentos como renda fixa, mexe em setores produtivos, mesmo que eles sejam dependentes completamente de um dinheiro que a gente tem que ficar ali aplicando, né? Isso, é claro, aumenta o PIB, mas artificialmente, porque o que gera patrimônio, o que gera lucro de verdade, são produtos, é venda de produto. É você ter um comerciante, ter um cara que vai comprar, né? Porque sente o valor agregado sobre aquele valor, e o valor agregado sobre o valor é o que a gente chama de lucro e, consequentemente, é o que sobe o PIB. Mas você entende que esse rolamento da dívida, essa coisa de sempre a gente ter que ter sangue novo no mercado, né? Novas emissões de LCI, LCA, CDB, novos investimentos em coisas, em negócios que estão abrindo, você entende que é um rolamento de uma dívida? A gente vive nesse loop o tempo todo, desde que o Brasil se entende gente, né? E aí o que acontece? Não o suficiente. Tem gente, tá? Agora eu falo mais da questão da população que está conhecendo o Bitcoin. Sim, hoje, por exemplo, né? Eu vou falar por mim hoje. Tava trabalhando tranquilamente e aí a pessoa falou assim: bom, eu vou tirar meu Bitcoin para poder realizar o pagamento. Eu nunca tinha ouvido isso antes, né? Digamos assim. Então é um sinal que, com o tempo, a população, né? Claro que é uma opinião arcaica nesse caso, porque não tem um dado específico, mas a população está começando a conhecer o Bitcoin. E tudo que fica muito conhecido, é claro que tem imposto, né? E não fica diferente, né? O Bitcoin agora, para você ter uma venda, por exemplo, até 35 mil, que antes era isento, né, de imposto, foi revogado, e ao passo que qualquer lucro que você tiver, você vai pagar 17,5 de imposto. Ou seja, você arrisca seu dinheiro. Se você não ganhar, que massa, meus pêsames. Mas se você ganhar, você ainda tem que dar um presentinho, um cafezinho para o governo. Que coisa linda, né? Mas pelo menos a gente sabe que cada vez mais existe gente que está começando a tirar seu dinheiro nesse loop infernal para o Bitcoin. Eu não sou um cara tipo assim, bitolado por Bitcoin, mas toda vez que eu vejo as notícias aqui no Brasil, toda vez que eu vejo como
a gente funciona economicamente, cada vez mais eu tenho interesse em investir em Bitcoin, porque ele tira meu dinheiro desse risco, desse robô, dessa engrenagem toda engessada, que com certeza não vai dar certo. E como eu falei, não fazia sentido a gente ter investimentos tão atraentes ao passo que a gente também precisa produzir, porque a gente já está nesse processo de injeção de capital, né? Esse aumento do PIB nosso é completamente artificial, porque não tem um valor agregado. Só agora a gente pode considerar um certo aumento no nosso PIB por conta do custo não, da avaliação Risco Brasil, que eu havia dito, né? Da questão da bolsa começar a se tornar mais atraente por conta da renda fixa lá fora ser menos atraente, nossa bolsa e a renda fixa, né? E consequentemente isso faz com que esse dinheiro venha para o Brasil. Mas é só ter uma notícia ruim que voilá, nós temos tudo indo por água abaixo. E ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta um país que a gente não tem uma relevância, sabe? A questão de a gente sempre depender que exista um político A, político B, ou que exista programas melhores ou alguma coisa assim, ou notícias melhores para que a bolsa, por exemplo, suba e nosso PIB suba. Porque quando a gente fala sobre economia, a gente deve lembrar uma coisa: se o país não cresce, é sinal que todo o trabalho que você faz não vale coisíssima nenhuma. Você se mata 8 horas e não produz literalmente nada, você não anda para lugar nenhum. Quando o PIB sobe, é entendimento que seu esforço, digamos assim, pessoal, está valendo a pena, está dando retorno, porque aumenta o poder de compra, porque faz com que as pessoas possam ter um cotidiano e uma vida melhor. Então é por isso que eu falo sobre economia aqui. Enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês estejam bem. Um beijo, um abraço e até mais.